A Bíblia, em Gênesis capítulo 2, fala que Deus plantou um lindo jardim para ser a morada de Adão e Eva. Nesse perfeito jardim, o homem tinha a responsabilidade de cuidar dele e também zelar por todos os animais. Tudo era perfeito e belo, havia harmonia na criação, mas esta beleza original estava para ser quebrada. De uma forma inesperada, Eva foi tentada pela serpente, e a serpente, valendo-se de sua astúcia, enganou Eva. Esta então comeu do fruto proibido, levou também para Adão. E quando o primeiro casal participa desse fruto, o pecado chega até a raça humana. Hoje aprenderemos mais sobre como originou o pecado no universo, como ele veio para a Terra e como Jesus solucionou o problema do pecado. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil. A cada semana temos estudado temas variados, procurando compreender a vontade de Deus para a nossa vida. O tema dessa semana é um tema muito interessante, porque nós vamos tentar entender à luz da Bíblia a origem do sofrimento humano. Como o mal surgiu num planeta criado perfeito? Porque Deus, ao criar o ser humano, deu um teste para ele. Por que falharam Adão e Eva nesse teste? Quais as consequências desse erro? Deus fez alguma provisão caso o homem pecasse? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa de hoje. Estamos aqui com um grupo de amigos para participar desse estudo. Já estamos aqui há 3 semanas estudando da Palavra de Deus, aqui nessa ilha paradisíaca em Angra dos Reis. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. E vamos então voltar nossos olhos à Bíblia e descobrir por que há sofrimento em nosso mundo. Qual é a origem do mal no nosso planeta e no universo? E eu tenho certeza que o tema de hoje irá responder a muitas perguntas que temos guardadas em nosso coração. A origem do mal. Mas como é hábito do nosso programa, nós vamos, antes de abrir a Bíblia, orar para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os apóstolos e os profetas a escrever esse livro, possa iluminar a nossa mente na compreensão da vontade de Deus. Feche os seus olhos e você que está em casa, participe também desta oração, se você puder. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe e que nós, ao abrirmos a mesma, possamos compreender os mistérios que envolvem o mundo sobrenatural. Porque há sofrimento e miséria nesse mundo. E quais são os planos que o Senhor tem para resolver o problema do pecado. Nos abençoe agora nesse estudo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Todos aqui já estão com as Bíblias nas mãos. Eu quero convidar você a também tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. E se você deseja receber o guia de estudo Bíblia Fácil, você pode ligar para nós, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121, ou você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil. Aproveite para curtir também a nossa página no Facebook, facebook.com/Bíblia Fácil. E eu aproveito para mandar um abraço para o José Lino e a Juliana Dias, lá de Engenheiro Coelho, São Paulo. Eles que são amigos da Alessandra e do Felipe. Um grande abraço então para o José Lino e para a Juliana Dias. Entra lá você também na nossa página e venha se unir a essa rede de amigos que procura aprender da Bíblia e divulgar esse conhecimento extraordinário. Você já se perguntou por que no nosso mundo perfeito passou a existir a imperfeição? Por que no mundo criado por Deus, com tanta beleza, o mal surge? Essas perguntas nós iremos responder no tema de hoje. A palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias. O mundo, o perfeito habitat para o ser humano. E no 6º dia, Deus criou os animais terrestres e também o homem.
Tudo era perfeito, mas nesse paraíso perfeito, algo estava para acontecer. O pecado teve entrada em nosso planeta e, como consequência desse pecado, as mazelas começaram a se abater sobre a humanidade. Quando nós olhamos para a violência, para a criminalidade, para as tragédias, para as mortes, onde está Deus em tudo isso? Um outro detalhe importante: o mal não começa em nosso planeta. O mal começou fora do planeta Terra e depois veio para o nosso planeta. Então nós vamos aprender agora sobre a origem do mal no nosso universo. Nós vamos ler alguns textos da Palavra de Deus e o primeiro deles encontra-se em Ezequiel capítulo 28. Vamos para o Antigo Testamento. Ezequiel capítulo 28, iremos ler a partir do versículo 14. Ezequiel 28, 14, página 571 do Antigo Testamento. Página 571 do Antigo Testamento. Você que nos acompanha em casa, talvez a paginação não confira, mas nós iremos ler o profeta Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 14. Acompanhe comigo até o verso 17. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Esse texto tem uma aplicação primária ao rei de Tiro. E nós vamos ver que esse rei de Tiro, de Ezequiel 28, é um tipo de Satanás. O texto aqui se aplica a um anjo criado por Deus, mas que em algum momento da eternidade cobiçou a posição que a Deus somente era devida. Então o texto sagrado diz de que ele era um querubim. Tu eras o querubim da guarda ungido. A Bíblia revela de que no santuário terrestre, que foi construído por Moisés, havia a Arca da Aliança e dentro da Arca os 10 mandamentos. Sobre a Arca haviam 2 querubins. Aqui em Ezequiel, esse anjo era chamado também de querubim. Mas esse querubim, ele nasce de uma forma inexplicável e ilógica, o orgulho no coração dele. E ele passa a querer ocupar o lugar de Deus. Interessante que, quando isso acontece, Deus toma uma providência. Deus procura o diálogo com esse anjo, mostrando para ele todas as consequências que adviriam se ele não voltasse atrás, se ele não se arrependesse. Todas as oportunidades foram dadas e todas rejeitadas, até que esse anjo passou de um ponto onde não mais Deus poderia alcançá-lo. A Bíblia revela outro detalhe interessante. Esse anjo não apenas rebelou-se contra Deus, como ele começou a fomentar no coração dos outros anjos a inimizade contra Deus. Vamos ler um outro texto que nos ajuda? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 12. Vamos para o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 12. Olhe para os versículos 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. Página 207 do Novo Testamento. Página 207 do Novo Testamento. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Assim diz o Apocalipse: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram,
e nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. A Bíblia revela de que esse anjo levou outros anjos também à rebelião. E houve uma batalha no céu. De um lado estava esse anjo de luz, chamado Lúcifer, e os anjos que ele convenceu, e do outro lado estava Miguel e seus anjos. Miguel é um nome atribuído ao próprio Cristo. Miguel é o comandante dos exércitos celestes. É o próprio Senhor Jesus que entra na batalha em favor da verdade. Aqui houve uma guerra no céu e Satanás e seus anjos foram expulsos. O Apocalipse também revela um outro detalhe. Após a expulsão dele, para onde ele foi? Para a terra. E em Lucas 10, 18, Jesus escreve o momento em que ele vê Satanás vindo para essa terra. Ele escreveu: eu via Satanás como um raio cair do céu. Então Cristo, em Lucas 10, 18, vai afirmar de que o diabo expulso do céu, ele veio para essa terra. Pois bem, aqui nessa terra estava o primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva. E antes que a família humana, Adão e Eva, fosse integrada à família celestial, eles precisariam passar por um teste. E Deus deu um teste para Adão e Eva. Era um teste bem simples. Vamos ler em Gênesis 2, qual era o teste que Deus deu para eles? Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aí estava o teste. Um belo jardim havia sido criado por Deus. O homem tinha ao seu dispor todos os frutos, todas as árvores, mas Deus disse: desta você não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. Era um teste para ele. Acontece que Satanás se aproximou de Eva e, encarnando-se numa serpente, que na criação não era um animal peçonhento, mas era um animal belo. Encarnando-se na serpente, Satanás começou a dialogar com Eva e levou-a ao pecado. Ela foi seduzida e comeu do fruto. Levou também para Adão. E quando Adão percebeu que Eva havia comido do fruto e que o destino dela seria a morte, Adão tinha duas escolhas: ou deixar que Eva morresse e permanecer fiel a Deus, ou lançar a sua sorte com a mulher. E foi isso que ele fez. Conscientemente, ele também participou do fruto. E agora a família humana estava condenada. Olha o que diz Gênesis 3, 4 a 6. A serpente enganou a mulher dizendo: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pois bem, o pecado que havia nascido ou começado ou originado no céu, agora encontra espaço na terra. E a família humana que Deus havia criado para ser feliz e viver eternamente, agora amarga as consequências do pecado. O que mais a palavra de Deus nos ensina sobre essa história? O casal teve que ser expulso do jardim do Éden. E por que eles tinham que ser expulsos? Porque eles não poderiam participar mais de um fruto que havia no jardim e que perpetuava a vida eterna, a árvore da vida. Por isso eles tiveram que ser expulsos. Você tem uma pergunta?
Por favor, Felipe. O pecado seria em si o conhecer o bem e o mal? Ou a certeza que Deus sabia, com o homem conhecendo o bem e o mal, provavelmente ele pendiria para o mal? O pecado, o conhecer. A serpente enganou Eva dizendo que se ela comesse do fruto, ela teria os olhos abertos e ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. A serpente mentiu para Eva, porque Deus não conhece o mal pela prática, porque Deus nunca praticou o mal. De fato, o que aconteceu na tentação é que esta mulher e este homem, criados à imagem e semelhança divina, a partir da desobediência, eles se tornam semelhantes a quem agora? A serpente. A serpente. Tanto é que em Gênesis capítulo 3, na descrição da queda, o adjetivo que é usado para a serpente é o mais sagaz de todos os animais. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles perceberam que eles estavam o quê? Nus. Sabe qual é a palavra hebraica para nus? É arumim. Isso é nus. E arumim é uma designação de Arum. E o que é Arum? Arum é sagaz. A serpente era Arum. E quando o homem participou do fruto proibido, ele se tornou Arumim. O homem e a mulher, que eram iguais a Deus, pelo pecado se tornaram iguais a quem? A serpente. De fato, Adão e Eva, eles só conheceram o mal por causa do pecado. Antes de pecar, eles não tinham acesso ao mal. Eles eram perfeitos, a perfeição estava no coração deles. Mas por causa da prática do pecado, eles agora conhecem o mal e se tornam como a serpente. Minha amiga, você também tem uma pergunta, Neide? Tenho sim, pastor. Anteriormente eu só disse que Deus havia tentado fazer com que Lúcifer voltasse atrás. Onde, pastor, eu posso basear na palavra que Deus deu essa oportunidade? Quando houve esse diálogo? Onde está esse diálogo dentro da palavra de Deus para que eu possa contestar até com outras pessoas que tiverem esse tipo de dúvida, como a minha agora? Deus é um Deus de amor. Ele não cria o mal. Ele criou todos os seres perfeitos. Ezequiel diz, perfeito era nos teus caminhos. Certo? Sim. Como que foi o trato de Deus para com aquele que errou? Nós temos uma revelação por parte de uma profetisa que nós cremos ter uma visão orientando sobre esse tema. Um assunto que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Quando chegarmos na lição 15 do nosso seminário, nós vamos aprender sobre o dom profético e vamos conhecer sobre uma autora que nós consideramos uma profetisa que lança luz sobre esse texto da palavra de Deus. Antes de chegarmos nesse tema, por inferência, nós podemos concluir de que assim como Deus lida com o ser humano, dando todos os passos para que esse não seja destruído, ele tem a mesma atitude com suas criaturas. Tanto é que Satanás não foi de imediato reprimido. Se você ler no livro de Jó, por exemplo, quando houve um concílio e vieram representantes de várias partes e de vários mundos, Satanás veio entre eles. Então havia uma certa liberdade de Satanás por um período de tempo. Havia um certo acesso ao céu por um período. Isso nos mostra de que Deus foi tratando do assunto com o tempo até que finalmente ele fosse expulso do céu. Uma vez completa a expulsão de Apocalipse 12, ele não pode mais voltar atrás. Isso se repete na experiência humana. Há um ponto em que o ser humano pode cometer o pecado contra o Espírito Santo. E quem comete o pecado contra o Espírito Santo, para esse mais não há salvação. É o pecado imperdoável do qual Cristo falou. Pastor, dentro do mesmo assunto, eu já aprendi
por longos anos que nós, seres humanos, recebemos o perdão de Deus. Mas os anjos são seres celestiais, são espíritos, e eles não têm acesso ao perdão como nós humanos temos. Então, no caso de Lúcifer ter feito toda aquela rebelião no céu e conseguiu travar uma batalha imensa, né? Anjos contra anjos, o arcanjo Miguel lutando contra ele, contra Lúcifer, enfim. Mesmo assim, Deus ainda tinha a intenção de resgatar aquele anjo querubim, porque ele não era espírito, ele é um ser espiritual, ele não é a matéria como nós. Então, mesmo assim, haveria condições daquele querubim de grandeza, mas os demais anjos, eu não sei como foi a hierarquia angelical que ficou ao lado de Lúcifer, no caso. Mas, então, se Lúcifer voltasse atrás, o perdão se estenderia aos demais anjos? O perdão era extensivo a ele e a todos os anjos até certo momento. Quando acontece a batalha e a expulsão no céu, ali foi o limite de tolerância. Deixa eu aproveitar a sua fala para voltar a um ponto interessante. Alguns questionam assim: quando Adão e Eva, eles pecam, Deus tinha um plano de salvação estabelecido, que nós iremos ver na semana que vem qual é esse plano. Esse plano não beneficia também a Satanás? Por que não beneficiou o plano da redenção a Satanás? Nós temos que entender de que o diabo nunca esteve no mesmo patamar do que o homem. A Bíblia foi clara em dizer, nós lemos aqui em Gênesis 3, de que Eva pecou porque ela foi enganada, ela foi seduzida. O homem pecou porque ele viu sua mulher pronta a ser destruída ou prestes a ser destruída e amou mais a mulher do que o próprio Criador. Mas Satanás não foi tentado ao erro, ninguém o enganou. De fato, de maneira irrazoável e lógica, o pecado nasce no coração dele. Como que se explica isso? Um ser perfeito, o mal surge nele. O pecado não pode ser explicado. Ele sempre será irrazoável e ilógico. Mas porque Satanás não foi seduzido, enganado, ele não estava no mesmo pé de igualdade que Eva. É por isso que o plano da redenção, que serviu para o homem, não serviu para ele. Porque ele, de vontade própria, deu todos os passos na direção que escolheu dar. E nós, por inferência, entendemos de que assim como Deus havia atuado com o homem em estabelecer um plano, certamente trabalhou com Satanás para que ele voltasse atrás em algum momento. E essa experiência de Jó, por exemplo, onde ele ainda tem acesso aos céus, mostra que foi uma experiência gradativa. Sim, meu amigo. Bom, pastor, pelo que eu pude concluir até agora, primeiro, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. De alguma forma, ele sabia que Satanás ia ter essa transformação no coração dele. Se sabia, por que deixou acontecer? O que eu concluí até agora? Porque se Deus sabia que ia ter um teste e que Adão e Eva iam cair em tentação, iam pecar, por que deixou? E uma vez eu ouvi um pastor falando que seria mais a questão do livre-arbítrio, né, de que Deus te dá essa escolha. Porque ele poderia muito bem ter aniquilado Satanás ainda no céu. Não precisaria nem ter essa guerra. Ele acabaria com Satanás e os seus anjos e a gente não precisaria passar por nada disso. Só que tanto os anjos como nós estaríamos ao lado de Deus por medo de ser destruído e não por amor, como é o caso aqui. Então ele dá esse livre-arbítrio, ele faz esse teste sabendo que Adão e Eva ia pecar, né? Teve a situação do engano, mas que nós temos esse direito de escolha. Ou vamos para Deus por amor, ou vamos por medo. Sim. E ele quer que a gente vá por amor. Esse comentário ele vai ao ponto. Deus poderia ter destruído Lúcifer assim que ele pecou? Poderia. Mas uma interrogação surgiria no universo. A interrogação seria: eu desobedeço, ele me mata? Então deixaria de haver o serviço por amor. Deus quer um serviço por amor. E Deus está permitindo que o mal amadureça até que fique claro para todo o universo quem é que tem razão.
E finalmente, quando Cristo voltar e o mal tiver fim, ficará claro e patente para todo o universo de que Deus foi justo, de que Deus agiu com justiça. E aqueles que forem destruídos finalmente, os ímpios, os anjos maus e o próprio Satanás, eles estarão apenas colhendo as consequências de uma própria escolha que eles fizeram. Cândida. Esse versículo, pastor, esse versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte. Que comércio é esse? Que significa isso? O que significa essa multiplicação do teu comércio? É uma expressão alegórica que é feita na multiplicação do teu comércio, como que aquela ideia primária de supremacia, de grandeza, ela foi sendo alimentada, ela foi sendo negociada, ela foi sendo acrescida. Então se multiplicou essa ideia de grandeza que ele tinha. Se nós formos para Isaías capítulo 14, Isaías vai dizer de que Satanás quis estabelecer o seu trono acima das estrelas de Deus. Ele quis ser maior que o Altíssimo. Então essa é a expressão que o profeta usa para dizer de que esse sentimento de grandeza, ele foi crescendo cada vez mais até o ponto de não ser escondido e de afetar outros anjos também. Vamos adiante com outro detalhe. Mesmo expulsos do Jardim do Éden, Deus havia estabelecido um plano para resgatar o homem e a mulher. O pecado agora estava no coração do homem, e a partir do pecado de Adão e Eva, toda a descendência deles amargaria as consequências do pecado. Um detalhe interessante. Salmos 51:5, nós iremos ler agora, ele nos mostra algo muito interessante. Salmos 51, verso 5. Olha o que Davi escreveu. Salmos 51, verso 5. Eu nasci em quê? Na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, depois do pecado de Adão e Eva, todo descendente de Adão, ele nasce com tendências para o pecado. Se você pegar um bebê recém-nascido e isolá-lo do convívio humano, ele desenvolverá os traços pecaminosos como qualquer outro ser humano. Porque a partir do pecado de Adão, nós herdamos uma natureza pecaminosa. Mas como que o céu resolveu esse problema? Você tem uma pergunta? Então vamos então aqui. Alessandra. Isso, eu tenho uma pergunta. A gente estuda e sabe que nós herdamos o pecado dos nossos pais, dos nossos antepassados. E as bênçãos para 1000 gerações, né? Mas em Ezequiel 18:20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Queria uma explicação sobre isso. Como é que fica essa situação agora, né? Se eu estou dizendo de que o pecado passou de Adão para os descendentes, e a Bíblia está dizendo que a alma que pecar, essa que morrerá. Sua pergunta é boa e ela será respondida depois do intervalo. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Bíblia Fácil. Não saia daí, fique conosco. Olá amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil para o nosso segundo e último bloco. No primeiro bloco, nós aprendemos de que o mal surgiu no universo, no coração de um anjo, que foi expulso do céu. Veio para o Jardim do Éden e tentou nossos primeiros pais, Adão e Eva, e os levou ao pecado. Após esse pecado, todo descendente de Adão nasce com tendência para o mal. Até mesmo uma criança, como diz o salmista no Salmo 51, de que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós, desde o nascimento, temos a tendência para o pecado. Mas terminamos o primeiro bloco com uma pergunta da Alessandra. E ela lê um texto de Ezequiel 18, falando de que
A alma que pecar, essa que deve morrer. O filho não vai levar a iniquidade do pai, nem o pai do filho. Então, como conciliar os dois textos? Pois bem, nós devemos entender um conceito que hoje foi deturpado, chamado de pecado original. O conceito para alguns de pecado original é de que o pecado cometido por Adão e Eva, eu tenho culpa nesse pecado. Alguns pensam que pecado original é isso. Não, eu não tenho culpa no pecado que Adão e Eva cometeu, mas por causa do pecado deles, eu também tenho a tendência para o pecado. De certa forma, não seria ser responsabilizado pelo pecado de outrem? Sim, nesse caso é. E exclusivamente nesse caso. Por quê? Porque Adão e Eva estavam no mundo como representantes da humanidade. E isto tornou-se um problema da humanidade, ao mesmo tempo que uma injustiça. Mas o céu resolveu essa injustiça. E como que o céu resolveu isso? Eu queria que você lesse comigo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Paulo esclarece melhor essa questão. E aqui em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12, Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo. Romanos 5,12, página 127 do Novo Testamento, página 127 do Novo Testamento, Paulo assim escreveu: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte também passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram. Então, por causa de Adão, nós nascemos com tendência para o mal, com tendência pecaminosa. Mas não é isso injusto? Sim, é injusto. Como que Deus resolveu essa injustiça? Olhe para os versos 17 em diante. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber de quem? Jesus Cristo, verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá o quê? Vida. Então pense na questão de salvação ou perdição em termos de uma equação. Se aparentemente é injusto que todos nós nasçamos com tendência para o mal por causa do erro de Adão, também é injusto que todos nós, sendo pecadores, sejamos salvos por causa da justiça de um homem, que é Cristo. Vocês estão entendendo o raciocínio? Se por um lado é injusto que eu herde o pecado de Adão, por outro lado seria injusto herdar a santidade de Cristo sem fazer nada. Então, quando Cristo veio, e Paulo em Romanos vai considerar Cristo o segundo Adão. Então, assim como Adão era um representante da humanidade e levou a humanidade ao pecado, no sentido de termos tendência para o mal, Cristo veio como segundo Adão, como representante da humanidade, e por sua vida santa e justa, ele acredita a salvação a nós sem merecermos. Ou seja, ele desfez o mal que o pecado havia ocasionado. Então, exclusiva e unicamente em Adão, essa situação se aplica. Agora, Ezequiel está dizendo, se um pai comete um pecado, o filho não pode ser responsabilizado, porque cada pessoa é responsável pelo seu pecado. O pecado não pode ser transferido para outrem. Cada um tem que arcar com os seus atos. Agora, em termos de humanidade, Adão era o nosso representante. E nós, por seu erro, assumimos uma natureza pecaminosa. Seria injusto se Cristo não tivesse vindo, porque com a vinda de Cristo, ele resolveu o problema do pecado.
E o pecado que nos apontava à morte, agora nós temos a justiça de Cristo que nos aponta à vida. Se por um lado parece injusto eu ter tendência para o mal por causa de outrem, também da mesma forma é injusto eu hoje ser salvo pela vida santa que outro levou e não eu. Eu não sei se a Alessandra ajudou a esclarecer o ponto, ok? Vamos aqui então, Beto. Em cima desse assunto ainda, antes da vinda de Cristo, como é que funcionava a salvação para aquele povo antes da vinda de Cristo? Boa sua pergunta. A salvação antes da cruz e depois da cruz, ela acontece exclusivamente através de Cristo. A primeira promessa do Evangelho aparece em Gênesis 3,15, quando Deus promete de que haveria inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, que era o Messias. Mas em Gênesis, no ato de Deus matar um animal, tirar as vestes que eram de folhas de figueira que Adão e Eva estavam usando e colocar uma veste, uma pele de animal, aí estava a salvação sendo representada. Quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. Eles cozeram folhas de figueira. Estas folhas de figueira representam, nesse caso, a justiça própria do homem. Agora o que faz Deus? Ele mata um animal, tira a pele desse animal e faz vestes para Adão e Eva e os cobre. Aqui está a graça manifestada no Velho Testamento. Um animal morre para que a sua nudez seja coberta. Esse animal que foi morto no Éden representava o Messias. E a partir de Moisés, quando Deus orientou que um tabernáculo fosse construído, começou a haver um sistema de sacrifícios de animais. E todos esses animais apontavam para Jesus Cristo. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29, João Batista aponta para Cristo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os cristãos antes da cruz eram salvos pela graça. Os cristãos pós-cruz são salvos pela graça, como Paulo ensinou em Efésios 2,8. O que diz Efésios 2,8? Sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, diz o verso 9, para que ninguém se glorie. Mas qual é a única diferença entre os cristãos do Antigo Testamento e os do Novo Testamento? Os cristãos do Antigo Testamento eram salvos por crerem num sacrifício vindouro. Os cristãos do Novo Testamento, que somos nós, somos salvos por crermos num sacrifício passado. Para eles não havia acontecido, mas era o Cristo. Para nós já aconteceu, mas é o Cristo. Então a salvação sempre foi pela graça. Minha amiga? Vindo aqui na história de Jó, pastor, uma coisa que sempre me impressiona, quando aqui em Jó 7 fala, esse diálogo de Deus com Satanás. Certo. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí vem aquela história toda e ele pergunta: conhece meu servo Jó? Viu a fidelidade dele? Viu a fidelidade de Jó? E por que a permissão de Deus na vida de Jó, aquela história toda, que ele é o exemplo, né, de resignação, de sofrimento. Todo mundo, quando está sofrendo, todo mundo fala de Jó, Jó, Jó. Okay. Por que isso? Por que Deus permitiu isso? Isso é uma coisa assim... que incomoda você, né? É, eu gostaria de entender. De fato, alguns casos Deus permite para servir de exemplo para toda a humanidade. Jó é um exemplo. Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha, Deus queria que através da experiência desse homem, o grande conflito entre o bem e o mal fosse melhor visualizado pelos habitantes da terra. E baseado na história de Jó, a gente aprende várias lições. A primeira delas é que Deus não provoca o mal, mas Satanás provoca. E o mal só pode chegar a alguém com a permissão divina. Quando é que Deus permite que o mal nos alcance? Deus permite que o mal nos alcance quando Ele sabe que esse mal vai de alguma forma redundar para o bem. Não foi isso que Paulo escreveu em Romanos 8, 28?
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, em 1 Coríntios 13, também não escreveu: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além das vossas forças. Então Deus conhecia Jó. E Deus permitiu que Satanás o tentasse, o ferisse até o limite, porque Deus sabia que ele suportaria. E agora Jó torna-se um exemplo do grande conflito entre o bem e o mal. E no final da história de Jó, Deus deu a ele o quê? Em dobro, tudo que ele tinha. Então, com isso, o que Deus quer ilustrar? A lei de Deus pode ser guardada. E Jó é um exemplo disso. Satanás é o adversário, o inimigo das almas. O mal só atinge alguém com a permissão divina. Mas no final da história, Deus vai reverter todo o mal em bem. Então são lições que Deus permitiu que os seus servos provassem no passado para aprendizado de toda a humanidade. Certo? Todos nós nascemos com tendência para o mal. E qual é a consequência final do pecado? Romanos 6, 23 apresenta a resposta. Estamos aí em Romanos, olha o capítulo 6 e o verso 23 na página 128. Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado, o preço do pecado é a morte. Ou seja, todos nós pecamos e todos nós merecemos é a morte. É por isso que se Jesus não voltar logo, eu e você, um dia vamos morrer. Vamos parar no cemitério. Só que essa situação será resolvida, porque se a morte traz como consequência, ou se o pecado traz como consequência a morte, Deus agora nos apresenta a vida. O salário do pecado é a morte, mas o que diz mais o texto? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito é uma veste que Cristo coloca sobre você sem você merecer. Ele cobre a sua nudez, ele cobre o seu pecado. Então, tudo que o mal acarretou na humanidade está sendo resolvido no plano da salvação. E essas vestes que Deus coloca sobre o pecador são os atos de justiça do próprio Cristo. Ele viveu uma vida santa para que você hoje tivesse direito à salvação. Se Adão falhou e perdeu a primeira chance, Cristo veio corrigir o mal e oferecer uma segunda chance. É por isso que todos nós aqui, e o pessoal que nos assiste em casa, todos vocês que estão sintonizados, nós temos uma segunda chance. Adão desperdiçou a primeira oportunidade, mas em Cristo nos é dado uma segunda chance. E esta vida, os 40, 60, 80 anos que eu tenho aqui, é um vestibular, onde a cada instante Deus está me provando para saber se eu sou digno ou não da vida eterna. E como que eu posso ser digno da vida eterna? Não é que eu seja perfeito, não é que nós alcancemos a perfeição de caráter imediatamente, mas é quando nós abrimos o nosso coração para que Jesus venha morar nele. Veja, quando Deus vai julgar o ser humano, Ele olha para o ser humano, se o ser humano está sem Cristo, ele é condenado. Mas se o ser humano tem a Cristo no coração, Deus não pode condenar a Cristo, que está no coração do homem. E Ele absolve o homem por causa do seu Filho. Todo o mal que surgiu nesse universo trouxe tristezas e sofrimentos, mas o mal está com seus dias contados. Sabe por quê? Porque no plano da salvação, Cristo veio resolver, Ele veio expiar, Ele veio pagar. E tudo isso Ele fez na cruz do Calvário. O que devemos fazer nós hoje? Simplesmente abrir o coração e dizer: sim, eu aceito. Eu quero entender que o mal que chega à minha vida hoje é consequência do pecado. Às vezes dos meus próprios atos errôneos, mas há solução.
O mal está com seus dias contados. O sofrimento terá fim, porque Cristo já pagou todo o preço que precisava ser pago. Você que nos assiste em casa, você foi acometido por uma enfermidade, alguém que você ama está no leito de dor, você perdeu recentemente um ente querido, você não entende certas coisas que acontecem em tua vida? Não se desespere. O pecado provocou tudo isso, mas a palavra promete de que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo veio corrigir o erro. Cristo veio pagar o preço, veio oferecer uma segunda chance. Por isso nós podemos agora abrir o nosso coração a Deus, à influência do Espírito Santo e dizer sim para esta oportunidade. Sentimentos tão incríveis, traz a paz de Deus, dá alívio, cura a alma, faz-me ser melhor. E o passado que eu vivi deixa de existir enquanto estiver com Deus. Se quiseres hoje, agora, ela pode vir. Basta orar ao Pai que tudo vê, dela receber. A ansiedade não terás se tiveres paz. Vida nova viverás se tiveres paz. Se tiveres É isso que o céu oferece a mim e a você, a paz. Essa paz só pode ser desfrutada quando o nosso coração se abre à influência do Espírito Santo. Quando nós deixamos de lado as dúvidas e os temores e entendemos que Deus não provoca o mal, o diabo provoca o mal. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós sofreremos de alguma forma as consequências do mal. Mas o mal está com seus dias contados. E em breve Cristo vai voltar para restaurar à perfeição todas as coisas. O paraíso edênico será devolvido para nós e para todo sempre habitaremos na presença do Senhor. Ore comigo agora, para que essa decisão seja feita na minha e na sua vida. Pai Santo, obrigado porque Cristo veio resolver o problema do pecado. Obrigado porque se em Adão abundou o pecado, em Cristo superabundou a graça. Obrigado porque se nossos pais perderam a primeira chance que foi oferecida, Cristo agora nos oferece uma segunda chance. Ajuda-nos, bom Deus, a abrirmos nosso coração ao Senhor.
Ajuda-nos a entendermos os planos que o Senhor tem para a nossa vida e ficarmos do Teu lado. Quando Tu voltares a esse mundo, permita que todos nós estejamos prontos para Te receber em glória e majestade. E conforta-nos com a promessa de que toda lágrima será enxugada. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Enche o nosso coração com essa esperança e conserva-nos firmes nesta fé. Oramos em nome de Cristo. Amém. O que eu mais gostei nesse estudo de hoje foi a parte que o pastor explicou pra gente, que primeiro Deus colocou Adão no mundo, né? E o Adão errou. Então, ele deu uma segunda chance com Jesus, que veio e fez tudo direitinho, né? Todos esses dias aqui eu creio que Deus vai estar conduzindo, já conduziu hoje, conduziu ontem, até o tema, esse Origem do Mal, que era algo que estava ainda engasgado aqui comigo, e parte da minha família também. Eu creio que vai ser quando eles assistirem, vai ser uma bênção tremenda. Eu acredito que é igual o pastor mencionou, Deus é amor. Mas, porém, o pecado, ele gera consequência. Então, eu acredito que tudo o que está acontecendo é consequência do pecado. Porém, Deus, envia o Espírito Santo Consolador, que é aquele que nos consola. Então, eu acredito que é consequência. Porém, nós não estamos sozinhos, né? Temos a Cristo para nos auxiliar. A origem do mal, também é um crescimento para a gente, mas eu já fiz vários estudos. Claro que vem sempre acrescentar, mas é uma coisa assim que entender isso é muito importante. A gente vai aprender a conviver, que nós vivemos num mundo mau. Hoje, na nossa aula aqui, nos nossos temas, o que me chamou muita atenção, apesar da oração, falando sobre Deus, foi quando o pastor falou sobre a rebelião no céu, né? E eu questionei, fiz um questionamento, sendo Lúcifer um ser espiritual, como ele receberia o perdão, né? E a explicação foi muito boa e eu tirei, a dúvida acabou. Sobre a origem do mal, eu tinha bastante dúvida, principalmente quando a gente coloca que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, mas se a gente olhar realmente com os olhos que eu vejo hoje, houve essa necessidade, justamente para a gente não seguir a Deus por medo, e sim por amor. Sabemos também que esse mal começou antes, lá no céu, na queda de Lúcifer. Então eu já tinha esse entendimento. Foi bom, acrescentou sim, isso está sendo gratificante. A única dúvida que eu tinha era diante de... Realmente foi da pergunta anterior, né? Se Deus sabia de tudo, que o mundo ia estar hoje como está, por que Ele deixou isso acontecer? Mas eu já entendi que Ele é um Deus de amor e que Ele não quer que nós estejamos do lado dele simplesmente por medo, mas sim por amor.